Eu vou chamar nosso segundo entrevistado do dia, que é o Bruno Imaizumi, que é economista da LCA For Intelligence. Bruno, vem para cá. O Bruno é um especialista em mercado de trabalho, vai falar de PIB também, mas eu vou começar até dando alguns dos números do mercado de trabalho. Saiu o CAGED mostrando que mais de 250 mil empregos formais criados no mês passado. Aí ontem saiu o IBGE, que mostrou que ficou em 6,6% a taxa de desemprego do trimestre terminado em abril. É a menor taxa para o período da história. Também o emprego formal, com carteira assinada batendo recorde, segundo o IBGE, informalidade caindo. E remuneração dos trabalhadores, salário médio mensal também é o maior da história para meses de abril. E aí, Bruno, primeiro, bom dia a você. Em segundo lugar, te pergunto se é correto a gente dizer que o Brasil está em pleno emprego e o que explica essa resiliência do mercado de trabalho, apesar do ciclo de aperto monetário. Oi, Amanda, bom dia a todos os telespectadores. Olha, realmente, números muito positivos aí do mercado de trabalho divulgados nesses últimos 2 dias. O Brasil ainda vai ver, por questões sazonais, novas quedas da taxa de desemprego ao longo do ano. Tá? A gente tem aí uma perspectiva dessa taxa de desemprego chegar próxima a 6% novamente e, se surpreender, ela pode chegar até abaixo disso, né? Seria a primeira vez na história que isso aconteceria. Tá? Quando a gente olha para o mercado de trabalho, o ano de 2025 ele é um ano muitíssimo parecido com o ano de 2023, onde o agro prevalece, ele não é um gerador forte de vagas formais, mas ele tem um efeito de transbordamento em outros setores, como transporte de carga, armazenagem, indústria de processamento de matérias-primas. E tem o segundo fator, que são esses juros elevados. Esses juros elevados eles têm um potencial de inibir setores mais sensíveis ao crédito, como indústria, construção, comércio e serviços também, obviamente, mas a gente tem aí a questão fiscal. Se por um lado a gente tem uma política monetária restritiva, a política fiscal que o governo vem gastando muito, ele vem sendo expansionista. Então aí a gente tem aí um descasamento entre essas duas políticas que acaba dificultando aí a missão aí de entender como a economia está funcionando tão bem, o mercado de trabalho está tão forte. É porque a gente tem visto muitos gastos de governo nesses últimos meses e tem estimulado a economia de maneira artificial. É isso, E por outro lado, esse mercado de trabalho aquecido, aí ele gera aquele efeito de pressão inflacionária. Lógico que ele é bom, Todo trabalhador quer estar com emprego e quer ser bem remunerado por isso. Mas o efeito que transborda, para usar uma palavra, um termo que você usou, é esse efeito para a inflação. Isso dificulta o trabalho do Banco Central, Quando é que esse juro alto vai começar a fazer efeito no mercado de trabalho? Olha, ele meio que já faz esse efeito, Então, assim, ele inibe o crescimento mais forte desses setores sensíveis ao crédito. Vamos pegar a indústria, Por que ela não está gerando, ela continua forte, Porque a gente tem visto medidas do governo, principalmente a gente teve uma ampliação de recursos do BNDES para aquela nova indústria Brasil nesses últimos dias de 41 bilhões de reais. Chegando o programa totalizando aí em torno de 300 bilhões de reais. Por que a construção civil ela não está tão fraca que nem a gente imaginaria com esses juros elevados? Porque a gente tem visto, dentro dos microdados do CAGED, um aumento de vagas formais relacionados ao setor público, E, ao mesmo tempo, a gente tem aí ampliação de programas destinados ao Minha Casa Minha Vida, para a classe média, que isso também vai segurar a construção civil. Então, a gente tem diversos outros gastos do governo, que estão segurando aí a economia e, consequentemente, o mercado de trabalho. E aí, meio que tem aí um círculo virtuoso aí de curto prazo, Porque se tem muita gente ocupada, a gente tem aí muita gente recebendo dinheiro e isso sustenta consumo das famílias, que é o que a gente vai ver agora na divulgação do PIB prevista para as 9 da manhã. Eu vou pegar daí, Bruno. Primeiro, só fazer um adendo aqui. Interessante isso que você falou, que eu acho que é exatamente o que o Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central, está tentando dizer quando ele fala de entupimento das vias da política de alta de juros, dos canais de transmissão da política monetária. Ele não fala com todas as letras, não culpa exatamente os programas de estímulo fiscal do governo, mas eu acho que talvez seja o principal responsável. E aí eu quero te perguntar qual a sua expectativa, qual a expectativa da LCA para o PIB e se a gente puder desmembrar um pouco esse PIB, se a gente puder olhar com uma lupa
Qual a história que ele deve contar daqui a pouco, a partir do momento que for divulgado? Olha, a gente tem uma projeção bem parecida com a mediana do mercado, né? A gente projeta um crescimento aí do trimestre de 1,5%, um crescimento muito forte, né? Que em termos aí anualizados seria em torno de 3%, economia crescendo, tá? E aí, obviamente, quando a gente olha para os setores, né? A gente tem a agropecuária sendo aí o principal vetor aí do crescimento do primeiro trimestre, né? Então, essa época do ano é quando a gente vê a maior parte da colheita de soja, a gente vê a primeira colheita de milho, né? Outros grãos, frutas, né? Então, essa época do ano é propícia, né? Para a colheita de grãos. Então, geralmente, o primeiro trimestre acaba sendo muito puxado pelo agro, que, segundo o IBGE, este ano vai ser a gente vai ter mais uma safra recorde, né? Isso, consequentemente, vai acabar batendo no PIB. A gente tem sim uma perspectiva de consumo das famílias forte, né, para este ano, em torno de 0,8%, e uma prevista desaceleração para os próximos meses, né? A diferença, né, Amanda, é que ontem e anteontem a gente viu os primeiros dados, né, esses dados incipientes de abril, né? E abril continua vindo forte, né? O mercado de trabalho continua vindo forte. Então é possível, né, que se o PIB e suas desagregações ele vier mais forte, né, boa parte do mercado faça revisões para cima, né, desse PIB que está aí em torno de 2,2 segundo as projeções da LCA Foreign Intelligence. É o que eu falei no começo, já tem gente até falando num PIB para o primeiro TRI de 1,7. Então, dependendo do que sair desse número, e o que você falou dos dados incipientes de abril, a gente acabou de falar dos dados de emprego, do CAGED de IBGE, já são dados de abril, quer dizer, do segundo trimestre, são dados que mostram o mercado de trabalho ainda muito pujante. Vocês hoje estão com 2,2, você acha que esse PIB pode chegar até quanto? E como é que ele começa a desacelerar? Porque não deixa de ser incrível, se a gente olhar para o quarto trimestre do ano passado, você teve uma pequena alta, mas abaixo do que os analistas esperavam. Eles esperavam 0,5%, veio 0,2%. E no primeiro trimestre você tem esse crescimento incrível. O que justifica isso? E o que isso significa para os próximos trimestres? Olha, como esse nível de juros ele permanece super elevado, é esperado que a economia desacelere até o final do ano, principalmente por conta do agro também, né? Mas se a gente for pensar, a política monetária tem um efeito mais defasado, né, na economia e no mercado de trabalho. Tá? Só que é isso, a gente tem observado cada vez mais essas medidas de estímulo fiscal que aquecem a economia. Tá? Então a gente está falando não só dessas duas que eu citei anteriormente, da indústria e da construção, mas a gente tem visto aí a ampliação do crédito consignado, né, para o trabalhador formal, né? A gente está vendo aí um monte de banco, seja público, seja banco privado, fazendo propaganda disso e tem elevado isso, né, nos dados de crédito. A gente tem aí saques extraordinários do FGTS, a gente tem reajustes a servidores federais e estaduais que não ocorriam há muito tempo, que vão acontecer e vão elevar a massa de rendimentos do trabalho. E tem um dado que me chama a atenção, que pouca gente vem comentando, que é sobre o pagamento de precatórios. A gente tem aí previsto 70 bilhões de reais para serem pagos em julho, né, que já é segundo semestre. E o Tesouro Nacional ele adiou esse pagamento, que geralmente é feito no começo do ano, né, justamente para ajudar o Banco Central a controlar a inflação. O que parece ser uma missão quase impossível, né, já que com esses juros elevados a inflação não é muito bem controlada. Mas você tem razão, vai ser um outro boost ali na economia, o pagamento desses precatórios, como aliás foi, né, no ano passado, quando eles revisaram essa conta, resolveram pagar tudo o que deviam, né, desfazendo o que tinham feito do governo anterior, aquilo já ajudou a economia a crescer no começo do ano. Agora, Bruno, se a gente está olhando para esse copo meio cheio, qual que é o copo meio vazio? Onde é que está essa crise? A gente já começou a ver o tamanho dela e o começo dela, talvez a pontinha do iceberg com essa crise do IOF, que denota, na verdade, no fundo, uma crise do orçamento, de esgotamento, uma crise fiscal. Então, o que você antevê para 2026? Isso vai significar uma crise econômica nos moldes do que a gente viu em 2015, 2016, ou você não vê dessa maneira? Qual a crise que se avizinha? Olha,
a gente tem um problema de herança, né? Que para quem acha que corrupção é um dos principais problemas do Brasil, isso é verdade, mas o principal mesmo são as contas públicas. A gente não consegue, é que nem a sua conta do dia a dia, né? Você não consegue controlar receitas e despesas. O governo brasileiro, independentemente, né, de ideologias, ele não consegue controlar essas despesas aí com esse equilíbrio com receitas, né? A gente tem de copo meio vazio não só esse problema fiscal, mas também a questão da inflação, a questão dos juros elevados, né? Famílias endividadas, né? Apesar do bom momento do mercado de trabalho, da economia, né? Então a gente tem aí um desafio muito grande pela frente, né? 2026 é um ano de eleição, né? Eu não imagino governo abrindo mão de gastar, principalmente pensando, né, na reeleição, né, independentemente se for Lula ou outro candidato, né? Então a gente tem um cenário muito difícil pela frente, né? O que a gente bate na tecla toda vez? A gente precisa das grandes reformas macroeconômicas, né, para poder a gente elevar aí o crescimento da economia sem ser de maneira artificial, como a gente tem visto nos últimos, enfim, 20 anos, né? Então, a gente tem aí pela frente, aí, a gente poderia estar olhando para uma reforma administrativa, a gente podia estar olhando para uma reforma previdenciária de novo, que, né, a população brasileira está envelhecendo de maneira mais rápida. A gente tem aí diversas frentes que podem ser levadas aí e a gente trazer um ambiente melhor, né, de negócios, né, e do dia a dia para o brasileiro, para que a gente continue crescendo e progredindo de maneira mais né, justa aí, em vez de a gente estar olhando esses gastos que são elevados, a gente tem uma tendência aí de gastos elevados para o ano que vem, principalmente se passar a reforma do imposto de renda.